Vamos então saber o que está acontecendo do outro lado? A gente está em contato neste momento com o líder do governo, com o líder do governo Lula, na Câmara. Como é que está esse cenário agora para a esquerda? Como está esse cenário para o governo? Como está esse estado, esse cenário, na verdade, para o PT? José Guimarães, do PT, conosco. Olá, bom dia, boa tarde já. Seja Bom dia, bem-vindo, bom deputado. dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto. Prazer, meio minuto de prosa com vossas excelências. Não tem excelência aqui, não. Eu considero eles aqui excelentes. Vamos lá. A gente vai falar sobre, claro, essa situação da crise do governo com o Congresso, mas antes vamos começar sobre essa questão política, já que estávamos nessa página aqui. Hoje tem até uma coluna muito interessante da Dani, da Daniela Lima, aqui na nossa página, falando que com Bolsonaro preso, o time de Lula traça um plano para confrontar Tarcísio. Hoje o senhor vê como o grande adversário de Lula em 2026, Tarcísio? Quem está na mira? É a direita, especificamente, não é um ou outro, porque eu estava ouvindo os comentários de vocês, viu, Sakamoto? E vejam bem, eles estão numa crise grave do ponto de vista como vão se reagrupar. A família Bolsonaro querendo se manter e dar a direção, e a direita, a ultradireita, querendo se afastar do bolsonarismo. Eu acho que esse que é um fato que está mais ou menos, que eu estava ouvindo vocês falarem aí. É o fato relevante, porque eles estão divididos, não sabem, com a prisão do Bolsonaro, qual alternativa vai se apresentar que envolva a família, o bolsonarismo que tem voto, e a direita que ora vai para um lado, ora vai para o outro. Nós, do PT e do governo do presidente Lula, nós vamos trabalhar para nós termos em 2026, em primeiro lugar, estamos trabalhando uma ampla frente em torno da reeleição do presidente Lula. E, evidentemente, que a direita vai apresentar o seu candidato. Vai ser o Tarcísio ou não, porque, vejam bem, o risco do Tarcísio são dois, pessoal. Não é assim tão simples dizer que ele é o candidato. Ele tem dois grandes riscos. O primeiro, deixa São Paulo e perde a eleição para São Paulo, no estado dele. Vem e com o risco de perder a eleição nacional. Então, a direita pode ter duas derrotas. Não estou dizendo que isso está dada, mas na hora que o Tarcísio se desloca para a disputa nacional, ele abre um espaço formidável para a gente buscar ganhar a eleição em São Paulo, seja com Haddad ou seja com Alckmin, que é o que o PT vem discutindo. Não tem decisão ainda, mas isso depende aí do presidente Lula. Bom, e tem a disputa nacional, porque do jeito que as coisas estão se conformando, eu acho que nós vamos ter uma nova polarização entre a direita, pintada de uma direita menos tosca, e o campo da esquerda, o campo democrático. Portanto, eu não vejo assim que está dada a candidatura do governador de São Paulo. É um processo O que é que que o eles senhor buscam fala? uma alternativa, mas acho que Essa, isso tem tempo para a gente avaliar. essa direita menos tosca seria o Tarcísio? O Tarcísio seria uma direita menos tosca? Eu acho que tem o Tarcísio, tem o governador do Paraná, né? Tem o Zema. Eu acho que essa direita aí, ela não vai cometer os mesmos desatinos que, por exemplo, vocês viram nos últimos dias que o grupo bolsonarista cometeu. Mas é uma direita que é mais perigosa ideologicamente. Ela tem um programa ultraliberal para o país e, portanto, essas coisas ainda precisam se conformar. Também não está decidido que os governadores da direita, o do Paraná, São Paulo, o Rio e Minas, vão estar unidos em torno dele. Então, tudo isso está em aberto. Eu penso que é cedo para nós identificarmos quem é o adversário da direita. Deputado, boa tarde já. Obrigado pela presença aqui no Agora, eu News. concordo também, Oi. acho que foi o Joaziz que estava falando, estou ouvindo os Não, era o comentários de vocês. Sakamoto. Estava fazendo uma pergunta ao senhor. Vai lá, Sakamoto.
Não, mas acho que ele queria completar alguma coisa? Eu vou dizer o seguinte, gente, parece que estão no mundo, não sei, nem da Lua. Eu escuto aqui os comentários desse deputado Eduardo Bolsonaro, está fora completamente do esquadro do que está acontecendo no Brasil. É uma coisa que a gente estava comentando ontem à noite, esse pessoal fugiu, ultrapassou todos os limites. Um deputado passa um ano nos Estados Unidos, não dá satisfação nenhuma ao Congresso Nacional. A outra está presa lá na Itália. O outro foge agora com passaporte falso. E, gente, não é possível. Precisam perder o mandato imediatamente. Não pode exercer mandato gente que tem essa conduta ilícita. Eu fico assim, impressionado como é que esse deputado se manda para os Estados Unidos com passaporte falso. E aí continua exercendo o mandato. Tem que declarar cassado o mandato com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Deputado, o senhor conversou com alguns colegas nossos, acho que da CNN, recentemente, falando que a relação com o presidente Hugo Motta está reconstruída, né? Na semana tivemos um estremecimento na relação, né? O rompimento dele com o deputado Lindbergh Farias. A gente até falou com o Lindbergh aqui no UOL, o Lindbergh falou que estava faltando maturidade, né? Ele também rompeu com o deputado Sóstenes na liderança do PL. E agora o senhor fala que essa relação foi reconstruída. Ela foi reconstruída primeiro em que bases? O que o presidente pediu alguma coisa ao PT, ao governo, para ter esta relação reconstruída? O que ficou? Ou foi só tomou-se uma tubaína e ficou tudo bem? É um processo que está em reconstrução com um único objetivo. Foi o governo que pediu a ele, na reunião que tivemos, ele e a ministra Gleice, priorizar as matérias que são de interesse do país daqui até o final do ano. Nós temos 3 semanas de votações aqui. É pouco tempo para votar 8 matérias que são muito relevantes para o Brasil. Foi isso que nós pedimos. Ele não nos pediu nada. Nós temos que buscar, com base no diálogo, uma solução para as votações da matéria de interesse do governo. O governo não pode deixar de votar, por exemplo, a LDO, o orçamento, a LOA, que nós precisamos, porque no próximo ano nós temos que começar janeiro com o novo orçamento, é o ano eleitoral. Nós temos que votar o gasto tributário, porque senão não fecha o orçamento, porque pode ter um rombo de 20 bilhões, com base no arcabouço, na lei do arcabouço fiscal que nós aprovamos. Nós temos que votar a PEC da segurança, o Plano Nacional de Educação, o devedor quanto mais, para citar algumas das principais matérias. E, principalmente, o gasto tributário para fechar o orçamento é fundamental. Nós levamos ao presidente Hugo Motta o nosso desejo do governo de dialogar e conversar para votarmos essas matérias. Ele nos informou que está disposto. Tentaram colocar que o problema que houve entre o presidente da Câmara e o líder do PT estava estabelecida uma crise institucional do governo com o Congresso. Foi uma questão específica em função das polarizações que nós fizemos aqui, e cada um tem seu jeito, cada um tem seu modo de falar e de operar politicamente suas posições, mas a coisa está serenando. Eu não diria que está reconstruída. Há um esforço grande meu e da ministra Gleice para retomar naquilo que é central para nós, votarmos essas matérias até o final do ano. Desculpa, Josias, só para fazer uma... Eu não quero... Não é uma pergunta, mas só um esclarecimento, perdão, desculpa mesmo. Só que o que o senhor está querendo colocar, então, que a crise, a gênese da crise, ela não é institucional, ela foi pessoal. Foi uma crise que envolveu o líder do PT e o presidente da Câmara, os dois. Assim como é diferente do que está acontecendo no Senado. Tanto é que as coisas serenaram, né? O Lindbergh é o líder do PT, ele tem todo o direito de defender os interesses da bancada do PT. E eu tenho que dialogar com forças mais amplas pelo meu papel como líder do governo. Mas acho que essas coisas estão superadas. Eu vou dar o exemplo de hoje, para vocês comentarem. Nós podíamos ter tido uma sessão hoje, fogo, como se diz no Ceará, uma coivara, uma fogueira tocando fogo no plenário Ulisses Guimarães, que era a sessão do Congresso. Nós fizemos um acordo em várias matérias, só não deu acordo no licenciamento ambiental.
mas nas outras matérias nós fizemos acordo. Então, o clima está pacificado aqui na sessão do Congresso, que estava se apresentando como um grande momento de enaltecer a crise entre o Congresso e o governo. A coisa serenou e eu aposto que, com base no diálogo, a gente possa votar essas matérias porque elas interessam ao país. Como é que nós não vamos votar o orçamento, pessoal, no próximo ano? Como é que nós não vamos votar o gasto tributário? Porque foi uma proposta que saiu aqui da Câmara. Portanto, eu estou apostando que nós vamos votar essas matérias. Eu tenho uma impressão, deputado, que olha de longe, que é muito pouco isso, né, para justificar uma crise da cúpula da Câmara e do Senado. O Hugo Mota brigou com o Lindbergh, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não gostou da indicação do Jorge Messias, algo que já estava previsto há algum tempo. O presidente até jantou com Alcolumbre, né? E aí a gente vê PEC da blindagem, uma versão da proposta antifacção que submete a Polícia Federal à vontade dos governadores, projeto de devedor contumaz, que estava lá estacionado no Senado, de repente vem a Operação Carbono Oculto, aprova rapidamente lá, mas estaciona na Câmara. Na Câmara também não avançou. Proposta que sai do nada para autorizar o Congresso a demitir diretor do Banco Central em meio à investigação relacionada ao Banco Marca. Tem algo mais por trás dessa fumaça que se cria no Congresso? Há um receio da parte dos parlamentares de serem envolvidos aqui e ali nesses escândalos que estão ocupando o noticiário? Ou é só essa picuinha mesmo? Briguinha com Lindbergh, a aversão ao Messias? O que é que está por trás dessa crise que vem do nada e vai para lugar nenhum? Ô, Josias, eu não tenho nem informações sobre o alcance dessas operações todas. Evidentemente que as operações que são feitas, elas desdobram para possíveis tomar rumos que nós não temos conhecimento, até porque é a operação da Polícia Federal. Essa operação do Banco Master, por exemplo, o que eu sei é o que saiu na imprensa, mas qual vai ser o resultado final, nós não sabemos. Agora, você tem razão, nós não podemos, em função disso, e de coisas muito específicas, como você relacionou, a questão dos dois líderes, do Hugo Mota com o Lindbergh e o Senado, a indicação do Jorge Messias, que é um direito constitucional do presidente da República, inviabilizar as votações. Isso é muito pequeno para o tamanho do Brasil e para o tamanho do Congresso Nacional, que já foi presidido pelo inesquecível Ulisses Guimarães. Portanto, nós estamos mostrando, e acho que a coisa aqui na Câmara, Josias, está avançando, e considero que a conversa que eu tive com a ministra Gleice e o Hugo Mota avançou. Tanto é que hoje eu estou em Brasília para concretizar aquilo que nós temos que fazer. Os relatórios dessas matérias estão prontos. Como é que ficam os relatórios? Deixar a coisa aplainada para começarmos, dentro do que nós conversamos, para votarmos, iniciarmos as votações na próxima semana. É isso que nós temos que fazer. Sobre os resultados das operações, aí só o final delas que nós vamos dizer se tem ou não gente envolvida. O conhecimento que eu tenho, Josias, é o que eu tenho escutado pela imprensa, nada mais além do que isso. Ontem, o presidente da Câmara e o presidente do Senado não foram na cerimônia, que era de extrema importância para o governo. O que esse gesto, ou não gesto, né, representou? E o presidente Lula já entrou em campo, porque ele iria conversar mais uma vez, tentar, e a gente sabe que sempre quando a situação está complicada, chama Lula, que tem, né, aquele diálogo, que consegue convencer, né, tem aquele jogo de sedução, né? Ele já entrou em campo. O que a não presença deles no evento de ontem traz como recado? Aí, o evento de ontem, Fabiola, ele foi importante para o país, não é só para o governo. Aliás, esse evento de ontem nasceu na proposta encaminhada pelo Poder Executivo aqui na Câmara dos Deputados, né? O presidente da Câmara justificou
que estava com a agenda cheia, não podia ir, e nós fizemos um belo evento. Tanto é que o relator da matéria, que é o deputado Arthur Lira, foi, assim como o Renan foi, e foram bastante aplaudidos lá no Palácio do Planalto. Foi um evento que era para estar todo mundo independente. Tem momentos na vida pública que você tem que deixar as questões particulares do lado e pensar no país. Foi o que nós fizemos ontem. E a ministra Gleice fez o devido reconhecimento do papel dos dois na aprovação dessas matérias e dos dois relatores, né, dos presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre, e os relatores Arthur Lira e Renan Filho. Portanto, a ausência dos dois não diminuíram a importância deste evento de ontem para o país. Em segundo lugar, também nós não vamos ficar chorando o leite derramado e nem tem razão para choro. Foi uma opção dos dois não ir, nós respeitamos, e logo depois nós estávamos conversando com o presidente Hugo Mota para retomar o diálogo aqui na Câmara, que é a minha responsabilidade, juntamente com a ministra Gleice, retomar e encaminhar o rumo das votações até o final do ano. Embora não seja assunto da sua alçada, porque o senhor é líder na Câmara, há, e o senhor deve estar participando das discussões, a preocupação em relação ao Jorge Messias no Senado, né? Avalia que há espaço para aprovar ou nós vamos ter uma derrota histórica que não ocorre desde Floriano Peixoto, alguém indicado pelo governo para o Supremo, que vai ser barrado no Senado? Imagina que também no Senado o cenário já se reverteu, como o senhor diz que aconteceu na Câmara, ou ainda não? Vou repetir, Josias. Primeiro, o cenário da Câmara está em construção. Não se reverteu totalmente porque nós estamos trabalhando e dialogando. É isso que nós fizemos desde ontem para hoje. Segundo, o Jorge Messias, você pode ser contra o PT, contra o governo, mas as qualidades do Jorge Messias, dele, no campo jurídico e no campo humano, e o compromisso que ele tem em respeito à Constituição, Estado Democrático de Direito, não mereceria estar passando por isso. Eu sou testemunho disso e acho que se isso ocorrer, Josias, vai ser uma coisa talvez mais grave que vai acontecer na relação do Poder Executivo com o Senado Federal. Não creio que isso possa acontecer. Há um esforço, em primeiro lugar, das lideranças, né? Hoje mesmo eu estava numa reunião no Senado Federal lá para discutir os vetos e falei para o presidente Davi que eu queria tomar um café com ele mais tarde. Eu acho que tem que serenar, porque não é à toa que 5 ministros da Suprema Corte declararam apoio ao Messias, que é um dos quadros mais qualificados do mundo jurídico brasileiro. Acho que dá para reverter. Evidentemente, só reverte, na minha opinião. Nós já estamos agindo, mas vai chegar o momento, já que foi mantido, a sabatina foi mantida, foi acertada para o dia 10, evidentemente, uma questão dessa, eu não tenho a menor dúvida que o presidente Lula já está em campo ou vai estar em campo a curtíssimo prazo. Para quem está conosco na TV, o Intervalo, a gente segue aqui na reta final da entrevista com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, deputado federal. Seguimos aqui pelo YouTube, mas o senhor acha que ele vai ou não ser aprovado? Qual é o seu feeling aí? Meu feeling... Fabíola, eu conheço muito o ambiente aqui das duas casas, especialmente da Câmara. No Senado não conheço tanto, mas eu dialogo com muita gente lá, eu dialogo com os senadores do Ceará, enfim. Eu penso que vai ser aprovado. Acho que o Senado não vai aprovar uma derrota, aí sim, uma derrota com grandes implicações na relação do governo com o Senado Federal especificamente. Meu feeling é que dá para aprovar. É bem verdade que pode ser uma aprovação apertada, mas o próprio PGR foi aprovado com 45 votos, o Flávio Dino com 48, o André Mendonça também, portanto, o importante é aprovar que o país precisa, a Suprema Corte precisa muito do Messias. O que o senhor chama de grandes consequências, grande implicação em caso de uma derrota, de rejeição do nome do Jorge Messias? Estamos falando de um presidente do Senado que tem... O Davi Alcolumbre tem 2 ministérios, controla a Codevasf, acabou de celebrar aí a autorização para explorar petróleo lá na Foz do Amazonas, lá
E parece que tem tudo o que ele deseja, o governo concede, né? O que ocorreria se houvesse essa derrota? Eu acho que, primeiro, estabelece-se uma decisão que ela rompe um princípio constitucional. Isso não é simples, né, Dias? Porque constitucionalmente é responsabilidade do presidente da República. Você mesmo disse, desde o Floriano nunca se desaprovou. Ora votação apertada, ora votação elástica, mas nunca se desaprovou. Seria uma decisão gravíssima do ponto de vista da relação do Senado com o presidente da República. Eu acho que esse tipo de enfrentamento não interessa ao país e muito menos à Suprema Corte e nem ao Estado democrático de direito, porque os modos, as coisas no Brasil, na democracia brasileira, estão estabelecidas, a justiça funcionando. Está aí a prisão do Bolsonaro, o devido processo legal, o presidente tem a responsabilidade de indicar os membros do Supremo para ir ao Senado, então não pode ser assim, independente de ser oposição ou ser governo. Eu acho que, eu não sei te dizer o que poderia acontecer, mas me parece que seria muito grave para a democracia e para a relação civilizada e democrática entre o executivo e o legislativo. Deputado, uma pergunta meio bate-pronto. O senhor criticou no início da nossa conversa a situação da gente ter, neste exato momento, deputados federais foragidos, digamos, tipo, que acabaram numa situação de fuga e alto exílio nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado Alexandre Ramagem. O deputado Alexandre Ramagem, condenado, né? Está esperando, inclusive, uma resposta da própria Câmara dos Deputados. Mas falando do deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor acha que o que vai acontecer? O senhor acha que a Câmara vai cair em si diante dessa situação toda e vai proceder com a avaliação da cassação do mandato dele, a mesa diretora, uma vez que o Conselho de Ética não avançou, ou a cassação vai acontecer, no final de contas, por conta de faltas mesmo? Eu acho que, primeiro, o Ramagem está cassado porque já houve uma decisão no trânsito em julgado. Só falta aqui a direção da casa declarar, e inclusive todos os direitos, eu fui informado ontem pela Secretaria-Geral da Mesa, da casa aqui, todos os direitos deles, salário, assessoria, gabinete, foram todos cortados. Portanto, é isso. A outra deputada está presa na Itália. E o caso mais emblemático, que é o filho do Bolsonaro, ele tem duas possibilidades que podem ocorrer. O trânsito em julgado no Supremo, ele perde o mandato, ou por falta, que já dá para caçá-lo por falta também. O correto teria sido, meu caro Sakamoto, o correto teria sido, era a CCJ aprovar o devido processo legal para ser cassado pelo Conselho de Ética e pelo plenário. Não foi feito, a maioria não permitiu, então nós vamos ter que aguardar. Hipótese uma, cassar por faltas, e os processos na Suprema Corte estão tendo uma velocidade tal que ele não tem outra alternativa a não ser ser cassado. E na minha percepção, se ele voltar para o Brasil, ele será preso imediatamente. Deputado, muito obrigada por estar aqui no nosso All News. Uma boa tarde ao senhor, bom trabalho. Tá, muito obrigado. Tá aí, e aqui obrigado. É o seguinte, é diálogo, diálogo, diálogo. Muito bom. Tem que ver se o outro lado quer conversar, eles nem aparecem, né? Vamos ver.